tá? Tá. Eu configurei para você compartilhar. Ó, que legal. Nas Isso, outras aulas que eu bacana, tava... revisão. Não é que É! Já estou vendo aqui. dá pra gravar gameplay. Gente, essa aula ela já está sendo gravada, tá? Não preocupem. O colégio já está gravando para vocês essa aula. Ela vai ser editada e vai ser lançada no YouTube para vocês assistirem novamente, se caso for necessário, durante as nossas avaliações de diagnóstico, tá? Lembrando que essa revisão é voltada para essa avaliação de diagnóstico para auxiliar vocês nas respostas que vocês deverão fazer nos próximos dias no GR8, ok? Para nós encerrarmos esse segundo bimestre e irmos para as férias! Uhul! Sem descanso, né, gente? Fugitivo DR. Podemos começar? Faz joinha. Sim. Todo mundo escutando? Faz joinha, por favor. Sim. Ok. Para começar, eu peço que todos vocês coloquem o microfone no mudo, por favor. Depois, se alguém quiser falar, aí eu vou dar a licença no fim da aula e vocês falam um por um, tá? Porque senão eu não entendo. Ok? Sim. Tem um trenzinho Coloca ali que no levantou mudo. a mão. Coloca o microfone no mudo, por favor. Deixa só o meu aberto. Falta 5 segundos para entrar. Aí aqui já começou, basicamente. Tem alguém com o microfone aí Pode abrir ligado, para mim, por por favor? favor. Desliga o microfone, desativa. Então, nós vamos começar falando do canal de Suez, meninos. Então, esse canal que foi construído para ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, com o intuito de facilitar a circulação marítima e econômica da Europa, da África e da Ásia. Por quê? O que estava acontecendo? O pessoal que saía lá da Europa dava a volta lá na África inteira para chegar na Ásia. E isso demandava muito tempo, muito dinheiro. Então, eles descobriram que eles podiam encurtar o caminho e passar entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho e chegar muito mais fácil e mais rápido de um continente até o outro. Canal de Suez. Quando eu falo de Estado, eu estou falando da forma organizacional do poder soberano para governar um povo, dentro de uma área territorial delimitada. Não conheço. Então, o Estado Não é da de minha Goiás, sala, por não é da exemplo, minha sala. tem gente com o microfone ligado, por favor. Essa Essa aula está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube, então vamos colaborar? Você que está com o microfone ligado, você vai clicar na sua tela e vai verificar que tem um microfone vermelho. Você vai clicar em cima desse microfone vermelho aí e deixar ele desabilitado, por favor. Ok? Quando eu falo do estado de Goiás, por exemplo, eu estou falando de uma forma de organizar esse povo, desse território? Sim, eu estou falando. Paisagem. Paisagem é tudo que vocês enxergam, gente, com a visão de vocês. Além de enxergar, nós podemos sentir uma paisagem. Através do cheiro daquele local, você pode imaginar a paisagem, porque tem pessoas que têm limitações. Então, essas pessoas, por mais que não enxergam a olho nu a paisagem, elas vão sentir, seja no tato, seja pelo cheiro, e vai imaginar aquela paisagem ali, certo? Lugar. É o espaço que ocupa ou pode ocupar uma pessoa um determinado objeto. Ou seja, cada um de nós estamos em um determinado lugar e assistindo essa live pela internet. Ou seja, cada lugar é um espaço geográfico que você tem, seja na sua casa, seja na escola, né? Nós dividimos o espaço geográfico, então. Lá no sexto ano, vocês aprenderam sobre espaço geográfico. E cada cantinho no espaço geográfico é um lugar. Nação. É a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, formando um povo. Dentro de uma nação, eu posso ter pessoas de locais diferentes? Sim.
O Brasil, por exemplo, nós temos pessoas de outras localidades que vêm para o Brasil, seja por um propósito ou por outro, seja por estudo, ou seja para fazer aí tentar uma vida financeira melhor para a família, né? Essa nação pode ter também pessoas de outros locais. Região. É uma grande extensão de terreno delimitado pelo clima, solo, vegetação, produção econômica e outras características próprias se diferenciam dos territórios próximos. Thales, por favor, desliga o microfone. Desculpa, professora, eu não vi. Eu te desculpo, tá bom. Então, gente, quando eu falo de uma região, cada região tem o seu tipo de clima. Tem região com clima mais frio, região com clima mais quente. Nordeste, por exemplo, tem um clima mais quente. O sul do nosso país tem um clima mais frio. Existem tipos de solos diferentes. Existem regiões do Brasil que o solo é mais argiloso. Existem regiões que o solo é mais arenoso. Existem locais do Brasil que a vegetação ela é seca, cheia de cactos. Existem locais do Brasil que a vegetação é com árvores retorcidas, com cascas grossas e troncos retorcidos, como é o caso do Cerrado, que vocês estão cansados de ver aí por onde nós andamos aqui em Morrinhos. Território. É uma área delimitada sob uma posse, seja de um animal, de uma pessoa, de um grupo, organização de uma instituição. Ou seja, esse território é uma área que pode ser habitada tanto por animais quanto pessoas, ou grupo de pessoas, ou uma instituição, seja uma escola, seja uma organização em si, né? Ligada ao Estado ou não, independente, né? Governo. É a autoridade governante de uma nação ou unidade política que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. O governo do estado de Goiás, por exemplo, ele está fazendo as normas nessa época de pandemia, fazendo com que as pessoas tenham mais consciência e caminhem na mesma direção para nós conseguirmos, então, atingir o nosso objetivo, que é voltar às nossas atividades normais. É o governo que está pré-estabelecendo o que nós devemos fazer. Então, o governo é a autoridade, então, máxima sobre essa nação. Autoridade sobre a sociedade. País. É um determinado território social, político e geograficamente delimitado, habitado por uma população com cultura comum. Nós temos, então, o nosso Brasil, nós somos um país, né? E nós temos o nosso território, nós temos o nosso contexto social, as pessoas, o nosso contexto político conturbado, cheio de problemas, sai um presidente, entra outro, tem impeachment, outro tem roubalheira, e às vezes, nesses fatos políticos aí, vai escrevendo a nossa história política e geográfica do nosso país. Pensa que daqui a alguns anos vocês poderão estar ensinando o que vocês estão passando agora nessa pandemia do Covid-19 nos livros didáticos dos filhos de vocês. Vocês têm noção disso? Os filhos de vocês vão estudar sobre esse Covid-19 que nós estamos vivendo. Podem ter certeza disso. Vocês ainda vão me ver na rua e falar, professora, eu estou ensinando isso para o meu filho. Cultura. Todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. Ou seja, nós temos a nossa cultura. Nós temos aí o Thales e o Tiago que tocam violão, né? E gosta de uma moda de viola, não é isso, Thales? É isso, professora. Gosta de uma moda de viola, já tem outros locais que é o funk, né? As pessoas gostam de dançar funk, falam de um jeito diferente, enquanto o mineiro fala uai, o goiano fala né, o gaúcho fala bate. Ô, guria, né? Leite quente! Leite quente, muito bem, Thales. Parabéns pela participação. Isso daí é cultura, gente. Tudo isso é cultura. E se nós voltarmos lá na nossa história, na capoeira, por exemplo, a capoeira veio, então, dos africanos que eram escravizados, mas eles trouxeram também a cultura para o nosso território.
O povo é o conjunto de indivíduos que constituem uma nação. Então, somos nós. Nós aqui, por exemplo, estamos constituindo a nação. O povo, né? Constitui uma nação. E a nação constitui um povo. Um conceito tem a consequência do outro. Continente americano, que é onde nós moramos. O continente americano, então, nós temos uma particularidade fortíssima desse continente, que é os Estados Unidos e o Canadá, eles podem ser considerados desenvolvidos. Os outros são o que, então, professora? Subdesenvolvidos. Desenvolvidos, ricos financeiramente. Subdesenvolvidos, têm problemas financeiros, têm problemas sociais, tem problema na educação, no transporte, na saúde. Pensa o Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido, tem muito problema. Temos que melhorar muita coisa. Nossa educação, por exemplo, é um grande problema. Nós tínhamos que ser bem melhores, muitas universidades tinham que melhorar. Os nossos hospitais, quantos hospitais nós temos aí sucateados que nós deveríamos melhorar? Já a realidade dos Estados Unidos e Canadá é bem diferente. Eles são potências econômicas e considerados desenvolvidos. Mas por que, professora? No mesmo continente, Estados Unidos e Canadá têm diferença. Vem justamente da colonização, gente. Não é de agora que os Estados Unidos e o Canadá foi sendo construído. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos e o Canadá sofreram colônia de povoamento, que é a América do Norte. Já a América Central, onde fica ali o México, a Cuba, as ilhas do Caribe, e nós, na América do Sul, nós fomos colonizados com muita exploração. Nós sofremos colonização de exploração. O que é explorar? Retirar os recursos que nós temos da natureza, do meio ambiente. Então, os portugueses, quando eles vieram para o Brasil, por exemplo, para colonizar o Brasil, eles vieram para explorar, para pegar as nossas riquezas. Eles não vieram só para povoar. Eles não vieram só para ficar por aqui passando um tempinho, não. Eles vieram para pegar os recursos e levar na tendência de ganhar com isso. Já os Estados Unidos e o Canadá, eles sofreram uma colonização de povoamento, ou seja, eles foram sendo povoados. E esse povo que estava chegando na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, eles foram chegando para acrescentar, para somar. Eles foram chegando para acarretar mais recurso financeiro e social para aqueles determinados locais ali. E nisso os Estados Unidos e o Canadá foi crescendo ao longo da história deles. Não é de agora que isso acontece, esse poderio econômico todo acontece. Certinho? Resultado disso tudo, moçada, nós temos então dois tipos de colonização. Colonização de povoamento e colonização de exploração. Quem sofreu colonização de povoamento? Estados Unidos e Canadá. América do Norte. Por favor, não cliquem na tela que vocês vão acabar fazendo o risco que aconteceu agora, tá? E essa aula está sendo gravada. Então, permaneçam atentos na aula sem dispersar os colegas, por gentileza. Então, o resultado desses dois tipos de colonização foi a desigualdade entre esses diversos aspectos, a desigualdade entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é um tipo de divisão do continente americano. O que é colonizar, minha gente? Quando que ocorre? Ocorre quando os habitantes de um determinado país se dirigem para um outro local para habitar ou explorar. Então, coloquei aí para vocês bem nítido o que é colonizar, tá? Habitar, colonizar, tem o mesmo sentido. Colônia de povoamento ocorreu pelos ingleses. Se eu perguntar isso na avaliação de diagnóstico, então vocês já sabem. Quem que fez essa colonização de povoamento? Os ingleses da América anglo-saxônica. As atividades para desenvolver o mercado interno, com o objetivo de povoar e desenvolver as colônias com propriedades rurais. Policultura. O que é a policultura? Vários tipos de cultura sendo
plantados ao mesmo tempo. Ou seja, vamos supor que o Thales, que eu já citei nessa aula, vou citar de novo, né? O Thales é um policultor. Então, o Thales, ele vai plantar de tudo na fazenda dele. Certo? Então, ele vai plantar arroz, abóbora, feijão, e ele às vezes vai para a feira vender, porque ele não é aquele produtor rural que tem uma condição financeira favorável para ter máquinas da John Deere. Ok? E trabalho familiar. Trabalho familiar, o próprio nome já fala. Quem que exerce essa função nessa propriedade rural? A própria família, que está ali inserida no trabalho do dia a dia. Planta, colhe. Se tiver uma praga, vai lá e mata essa praga com veneno. É a família que vai cuidar. Ah, mas se precisar de mais pessoas nessa fazenda trabalhando, vai ter? Vai ter, mas eles vão ser remunerados, vai ter o assalariado. Então, colônia de povoamento, vocês estão percebendo que a família trabalha, pode ter assalariados, mas nem sempre tem. Eles trabalham em conjunto no crescimento desse local. Eles ainda preocupam para abastecer a população local. Então, eles plantam com o intuito de abastecer o comércio local. Eles plantam no intuito de subsistência, de levar esse alimento para as famílias que moram ali naquele determinado local, acumulando capitais socioeconômicos nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, vocês estão percebendo que quando eu falo de povoamento, até agora eu não falei de retirada, eu não falei de exploração, povoar, crescer, habitar. Eles foram crescendo e habitando junto e agregando valores juntos ali, socioeconômicos. Agora vem a colonização e exploração, danada que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, ocorre com o objetivo de retirar riquezas naturais. Coloquei exemplo para vocês como o ouro, a prata e outros recursos naturais que nós temos. O uso das melhores terras para plantio de cana-de-açúcar para abastecer o mercado europeu. A prática da monocultura. Olha para vocês verem, colonização e exploração. Eles já está falando aqui de mandar esse recurso para a Europa. Ou seja, o recurso não vai ficar, não vai permanecer no lugar de origem. Prática da monocultura, ou seja, um tipo de cultura, um tipo de lavoura. Mão de obra escrava. Eles colocam as pessoas para trabalhar e não pagam. E se as pessoas reivindicarem, mata, espanca, coloca preso ou pendurado nas árvores. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa história com os africanos, gente? Nós estamos cansados de falar disso na sala de aula. Desde quando vocês começaram a falar de história do Brasil, vocês falam de história de exploração, período de exploração. Marcados pela dependência econômica que envolve os países subdesenvolvidos latino-americanos, que inclui aqui Brasil. Regionalização do continente americano. Nós temos dois tipos de regionalização, ou seja, divisão desse continente. Nós temos a divisão física, que nós podemos falar que pode ser dividida em três partes, que é América do Norte, América Central, América do Sul, e a divisão histórica social. O próprio nome já fala, histórica social vem de história, vem da cultura desse povo. Então, enquanto a divisão física leva em conta o relevo, a vegetação, a divisão histórica leva em conta a história, a cultura desse povo. Levando em conta a história e a cultura desse povo do continente americano, nós vamos dividir somente em duas partes do continente americano, que é a América anglo-saxônica ao norte e a América Latina ao sul, onde nós estamos, Brasil. Professores, pode repetir de novo? Posso. Aqui, essa aula vai ficar salva, ela vai ser editada e vai ser disponibilizada no YouTube, tá bom? Pode ser? Eu vou repetir novamente. Tá travando muito. Oi? Tá travando muito. Desliga os microfones aí e vamos dar continuidade, então. Eu vou repetir aqui para vocês. Divisão física, 3 partes. América do Norte, América Central e América do Sul. Divisão histórica, cultural, 2 partes. América anglo-saxônica ao norte e América Latina ao sul. Certinho?
Depois vocês vão poder ir no YouTube e retornar essa aula quantas vezes vocês quiserem, durante a avaliação diagnóstica, se vocês quiserem ver a aula de novo, durante a dúvida de vocês, a hora que vocês quiserem, vai ficar disponível para vocês, fiquem tranquilos. Agora eu preciso da atenção de vocês, tá bom? Olha aí, então, o mapa do continente americano. Essa divisão aí é a divisão física. Vocês estão percebendo que eu tenho a América do Norte, que é o Canadá e os Estados Unidos aí. O México não entra na América do Norte? Não. Já entra na América Central. E nós temos a América do Sul, onde está o Brasil, a Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, todos os países que fazem fronteira e os 2 que não fazem fronteira com o Brasil, né? Que é o Chile e o Equador. Ok? Faz o joinha aí para mim. Felipe, tudo bem? Vamos continuar. Agora a divisão histórico-cultural do continente americano. São só 2 divisões, né? Então, vocês vão perceber que ao norte nós temos aí a América anglo-saxônica, onde fala inglês, justamente por causa da cultura inglesa, justamente por causa da colonização de povoamento, que foram os ingleses que povoaram esse determinado local. Essa faixa azul aí da América anglo-saxônica tem toda essa história voltada para os ingleses. Por isso que vem toda essa cultura aí gravada nesse determinado local. Já a América Latina, onde são os latino-americanos, onde nós falamos o português, nós falamos espanhol e às vezes entra o inglês, mas numa pequena proporção. Onde nós estamos, Brasil. Curiosidade. O nome América foi proposto pelo geógrafo alemão Martin Wendseemüller, em homenagem a Américo Vespúcio, que foi o navegador que relatou em suas primeiras cartas as nossas terras. Então, esse Américo Vespúcio foi a primeira pessoa que desenhou as nossas terras em um mapa. É claro que de uma forma bem empírica, de uma forma bem rústica, né, que ele tinha naquela época, utilizando tinta de árvore, aqueles papéis, papiro bem antigo mesmo, tá? Por favor, não mexam na tela, porque vai estar riscando como riscou aí, essa aula está sendo gravada. Não façam isso, por favor. O aluno que estiver fazendo isso, o Carlos vai conseguir visualizar e vai chamar no particular. Já estou visualizando. Tá bom? Por favor, O aluno vai apague ser essa tela. penalizado. Por favor, eu estou pedindo. Obrigado. Obrigada, Carlos. Curiosidades. O Brasil faz parte do continente americano. Como eu já falei várias vezes para vocês nessa aula, e vou bater na mesma tecla até no fim da aula. E ao longo do seu processo histórico foi marcado pela colonização de exploração pelos europeus. Então, vocês vão perceber que nós fomos explorados pelos europeus, enquanto lá no norte eles foram povoados pelos... O norte foi povoado, a América do Norte foi povoada pelos ingleses. Essa é a diferença, tá? Ingleses no norte e aqui os europeus que vieram e começaram essa exploração. A sociedade canadense ou Canadá apresenta uma elevada renda per capita. O que é a renda per capita? É a renda financeira, a renda alta por ano. Tudo que eles ganham por ano, eles conseguem fazer, então, um levantamento e essa renda é muito alta. O Canadá, então, é um país onde tem um giro de capital financeiro muito grande por ano, tá? E até tem um ditado que dizem que no Canadá não tem pobre, viu, gente? Muita gente quer ir embora para o Canadá para não ser pobre. Tem até brasileiro no Canadá, com esse sonho de ser rico. E baixos índices de analfabetismo, ou seja, no Canadá tem poucas pessoas que não sabem ler e escrever. A maioria sabe ler e escrever e mexe com muita tecnologia. O Canadá é um canal de tecnologia fortíssimo que nós temos aí no continente americano. Tem alta expectativa de vida. O que é essa alta expectativa de vida? Expectativa. Quanto
quantos anos que eu vou viver? Então, o pessoal no Canadá vive mais de 100 anos, assim como acontece em outros países. É claro que com essa realidade do Covid, toda essa expectativa de vida pode vir a se transformar, mas é uma média geral da população. Então, a expectativa de vida do canadense, ela varia de 100 a mais de 100 anos de idade, ou seja, a pessoa consegue viver de 100 até mais de 100 anos de idade. E baixos índices de mortalidade infantil, que é bem diferente da nossa realidade do Brasil, né? A mortalidade infantil no Brasil, o que é a mortalidade infantil que nós estudamos antes dessa pandemia nas nossas aulas presenciais? É o índice de pessoas com menos de 1 ano de idade que morre. Ou seja, crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Seja na barriga da mãe, seja com alguns meses de vida, seja com 10, 11 ou quase 12 meses, já é considerado, então, mortalidade infantil. Lá no Canadá, são baixos os índices de mortalidade infantil, enquanto aqui no Brasil são altos, altíssimos os índices de mortalidade infantil, viu, gente? Somente os Estados Unidos e o Canadá são os países considerados desenvolvidos do continente americano. Acabei de falar isso para vocês também, né? E vou bater na mesma tecla e acredito que eu vou cobrar também lá na avaliação de diagnóstico. Fiquem antenados. O Chile faz parte do continente americano, fica localizado precisamente na América do Sul, próximo de nós, né? Na América do Sul. Tem geleiras eternas, tem vulcões. Vulcões por quê? Porque as placas tectônicas, elas se distanciam. Então, nessa área aí desses vulcões. Então, nós temos a placa tectônica de Nazca e a placa tectônica sul-americana. E nessa área aí de vulcões, elas têm uma instabilidade muito grande. Então, quando elas se distanciam, esse vulcão entra em erupção, o magma se extravasa, tá bom? Tem esses vulcões em erupção aí nessa área do Chile. Lagos de altitude elevada. Por que tem altitude elevada? Porque quando a placa de Nazca se encontra com a placa sul-americana, pode acontecer uma sobreposição, porque a placa sul-americana ela é maior que a de Nazca. Então, dependendo da intensidade que uma placa se encontra com a outra, há uma sobreposição da placa tectônica, onde vai ocorrer uma elevação do relevo, onde você vai caracterizar como uma montanha ou um conjunto de montanhas que são as cordilheiras. No caso, Cordilheira dos Andes é resultado de uma sobreposição das placas tectônicas. O que acontece no interior influencia no exterior da superfície terrestre. Eu acredito que vocês já devem ter uma noção disso, né? Florestas de araucárias, ilhas, praias, climas. O clima é árido, né? Seco, com desertos e banhado pelo Oceano Pacífico. Então, são alguns dados do Chile que eu trouxe para vocês, né? E não sei se tem algum aluno dessa sala aqui que já foi no Chile, né? Depois, no final da aula, que se manifeste para falar aí se já foi no Chile. Eu tenho sonho de ir no Chile ainda. Eu ainda quero ir ao Chile, porque a altitude do Chile é bem elevada e dizem que você fica mais próximo das estrelas à noite, dizem que o cenário é muito legal lá. Os jogadores de futebol não gostam de ir para o Chile, porque a altitude elevada faz com que dificulte, então, né? Jogar bola, falta ar, então, para o jogador, se sai aqui do Brasil e vai para o Chile, ele vai ficar com falta de ar na hora do jogo, né? Tem toda uma preparação, tem que ir uma semana antes para acostumar com a altitude do Chile. Tem gente escrevendo na tela, Carlos. Eu estou vendo aqui, estou deixando até um recado aqui nas mensagens, tá? Por Gente, favor. não vai vir. Olha só, tem como a gente descobrir isso e punir. Agora, eu gostaria que isso não acontecesse. Tá bom? Eu acho que nós temos que levar a sério, nós estamos nos esforçando, todo mundo. Tá? E a nossa aula está acabando, gente. Está acabando, falta 5 minutos. Eu tenho que parar para danar e não dá certo. Não Vou vai falar dar. da Cordilheira dos Andes, então, que eu acabei de falar, que é a sobreposição, né, das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana.
A América Central é uma área, então, montanhosa, com grande estabilidade tectônica, tem 3 bacias sedimentares, a Oranoso, a Amazônica e a Platina. Durante a colonização europeia, foi comum para todo o continente americano a conquista de terras que eram dos nativos, ou seja, os que já moravam aqui, já estavam nas nossas terras, sendo de forma mais rápida e drástica na colonização de exploração. A colonização de exploração realmente veio para fazer toda uma diferença no território, retirando esses recursos naturais. Então é isso, galera. Eu espero que vocês saiam muito bem nessa avaliação diagnóstica do segundo bimestre. Eu coloquei aí que está terminando esse nosso processo aí do segundo bimestre, 98% carregando as nossas férias. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desses conceitos cartográficos, essas mudanças que tem aí do continente americano. Por mais que seja um continente, nós temos diferenciações, nós temos mudanças de cultura, nós temos mudança de línguas diferentes, tipo de colonização diferente. Então, eu espero que vocês tenham muita determinação nos próximos dias, nessas avaliações diagnósticas que vem aí, que vocês saiam muito bem. Espero estarmos retornando o mais breve possível, todos com muita saúde, e que passe logo essa pandemia. E que as férias possam chegar para vocês como um momento de descanso, que eu sei que vocês estão todos precisando de descansar um pouquinho, como nós estamos, né, Carlos? Exatamente. Olha, amanhã teremos mais 2 lives, vocês fiquem atentos, começa 13h30, 1h30 da tarde, ok? Então, mais 2 lives, da 1h30 às 15 horas. Então, boa tarde para todos e vamos encerrar. E vou pedir de novo, quem está rabiscando a tela, por favor, tenha um pouco de educação. A gente não trabalha nessa linha, tá bom? É muito difícil a gente ficar vendo isso daqui, tá? Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Obrigada. Ai. Tchau. Tchau.